Olá, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é OVNIs, extraterrestres, alien, discos voadores. Nós temos alguma base para sustentar isso? A ciência diz uma coisa, os ufologistas falam que isso existe, que é verdadeiro. Mas e a Bíblia? O que as Escrituras falam sobre isso? Antes que eu dê continuidade, se inscreva no canal, deixa seu comentário sobre o assunto, compartilhe o vídeo, compartilhe esse tema para alguém que gostaria de saber, assim como você está neste momento assistindo. Vamos lá de forma resumida, tá certo? Vamos lá? OVNIs, o que a Bíblia diz a respeito? Nada, exatamente nada, é isso mesmo, nada. A ideia de seres de planetas diferentes ou de outros planetas mais evoluídos que o nosso nos visitariam para o bem ou para o mal. Não tem espaço nas Escrituras, nem no Novo, nem no Velho Testamento, nem na Torá, em lugar algum. Em lugar algum. Toda tentativa de harmonizar a Bíblia e os OVNIs só vai estar forçando. É artificial e não a base, tá? E a crença nos OVNIs? Se a Bíblia não relata, se a Bíblia não diz nada a respeito, e essa crença? Bom, essa crença, ela parte basicamente de dois grupos. O primeiro grupo, eles têm uma concepção de mundo diferente. Estão ligados aos ufólogos, às grandes correntes místicas, nova era, era de aquário e etc e tal. Esse grupo pensa desse jeito. Eles têm essa corrente. Já existe uma outra subcultura esotérica, quântica, tá? Que está ligado a esse outro lado, o outro lado da moeda. É um extremo. Eles trazem uma questão muito somada, essa questão da evolução no sentido espiritual, do sentido agnóstico. Então, um lado da moeda mexe com a questão do cientista, daquele que trabalha com a ciência empírica. O outro lado trabalha com essa questão mais espiritual, espiritualizada, tá certo? Então, basicamente, são essas duas correntes de pensamento e concepção do mundo, tá? E aí, dentro deles estão aí, por exemplo, os ateus, os materialistas. Então, eles têm realmente esses pensamentos. E eles acabam partindo dessa ideia de que existe e tem outras pessoas ou figuras ou seres de outros planetas que vêm nos visitar, tá? Existe cristão ufólogos. Existem cristãos que são darwinistas, sim, mas na verdade são cristãos religiosos, que não consultam a Bíblia, que não tem uma base bíblica escriturística, né? Não tem o cuidado de examinar as escrituras para poder ter alguma coisa para dizer, tá certo? Então o que acontece aqui? As escrituras, elas apontam para um conjunto de seres que foram criados por Deus. E esses seres criados por Deus, ele está entre os homens e está entre os anjos, basicamente, tá certo? Como diz as escrituras. No caso dos anjos, são anjos caídos ou decaídos, tá certo? Então, como saber se essa questão é verdadeira? Efésios 2:2 diz que existe chamado potestade do ar. Potestade, principado, dominadores desse mundo, desse sistema. Então esses seres existem mesmo, são demônios, são espíritos enganadores. Isso sim existe. Isso a Bíblia diz que está aí para a gente poder ler e estudar. Eles são capazes de se transfigurar em anjo de luz, para enganar o ser humano, tá? Tá em 1 Coríntios 11:14. Firme aí? Até aí tudo certo? Então tá bom. Vamos correr um pouco mais que o assunto é legal.
É bacana. Olha aqui, eu separei um trechinho aqui que é muito interessante. Olha que passagem bacana, que assim dá para a gente ter uma ideia legal. Os céus são os céus do Senhor. A terra, ele a deu aos filhos dos homens para nela habitar. Salmo 115, 16. Então não há razão para pensar diferente. Não há causa. Não podemos pensar, o cristão, o crente em Cristo, o cristão nascido de novo, que lê a Bíblia, não pode acreditar nessa questão de ufólogos, de ufologia, de seres extraterrestres, de alien, de disco voador. Por quê? Ou é a questão dos homens ou é a questão dos demônios. Tá? Então que fique bem claro isso. Olha lá que interessante. Então o que a Bíblia diz a respeito também da criação? Então a criação é única para essa terra. Só para a gente fechar aqui. Então a Bíblia diz: a terra e a humanidade são únicas na criação de Deus. Gênesis, no início de Gênesis, Gênesis 1. Ensina que Deus criou a terra antes mesmo de criar o sol, as estrelas, os astros. Atos dos Apóstolos 17, 24, 26. Repetindo, Atos dos Apóstolos 17, 24, 26. Lá diz assim, que Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado tempos e previamente estabelecido os limites da sua habitação. Após a criação, a humanidade estava sem pecado e todo mundo era muito bom. Gênesis 1:31. Quando o primeiro homem pecou, Gênesis 3, ele causou a queda da humanidade, que resultou em todos os problemas e doenças aqui, inclusive a morte. Apesar de os animais não terem pecado pessoal diante de Deus, eles não são seres morais. Eles, apesar de tudo, sofrem até morrerem. Têm uma vida limitada, tá certo? Romanos 8, 19 e 22. Jesus Cristo morreu para remover a punição que nós merecíamos por causa de nosso pecado e também dos pecados que foram herdados aí de Adão e Eva. Tranquilo então? Beleza? Que Deus abençoe. Até um próximo vídeo. Valeu!